E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, muito feliz por estar aqui com vocês hoje trocando essa ideia. Por quê? Porque eu vou estar passando para vocês um workshop de sombras, volumetrias e tudo mais. É um workshop bem legal e ainda por cima vai ter um certificado no final. Depois de você ver todo esse curso, no final tu vai poder baixar um certificado. Esse certificado aqui, ó. Tadá! Um certificado bonitinho, assinado por essa pessoa que vos fala. É o primeiro workshop aqui da escola com certificado. Não deixa ele dar aquela traçada no like aqui embaixo. Comentar caso tenha alguma dúvida no decorrer do curso. E depois que tu baixar o teu certificadozinho e botar ele na parede, me marca lá no Instagram, @MarceloGolem, tá aqui embaixo. Vou ter o prazer de comentar lá e repostar nos meus stories, e é isso aí, a gente acaba ficando mais próximo. Mas vamos ao que interessa, vamos à evolução. Logo de cara eu tenho aqui uma dica bem legal para vocês, que é sobre a preparação da imagem, né? Eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês o que eu estou enxergando aqui na minha frente. Então, essa imagem é a imagem de referência. Essa é a imagem original que eu peguei para trabalhar nesse projeto. Ele é um trabalho que tem bastante volumes e tal, vai ser legal para passar algumas dicas legais para vocês, tá bom? Mas essa imagem tá crua. Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu precisei fazer, ou que você vai precisar fazer para fazer esse tipo de trabalho também, é transformar esse projeto em preto e branco, né? A gente vai precisar tirar toda a saturação dela e dar uma leve contrastada para fazer com que o trabalho, que a gente consiga enxergar melhor as volumetrias. Eu fiz isso no nosso querido Photoshop e adquiri esse resultado, tá bom? Então, olha só que interessante. Eu dei bastante contraste para conseguir adquirir bem, ver bem onde é preto, ver bem as volumetrias, ver bem tudo direitinho. Mas o que acontece? Quando a gente dá esse contraste, onde era muito escuro, acaba ficando escuro demais. Então, por exemplo, se eu fizesse esse cabelo tudo preto assim, não ia ficar tão legal o volume com o pano, vai ficar tudo uma coisa só, vai ficar tudo uma mescla e na tatuagem em si não vai ficar tão legal, né? Então a primeira dica que eu dou para vocês é sobre o tratamento da imagem. O que eu fiz? Eu deixei o rosto em si, essa região dessa moça, bem contrastado mesmo, porque aqui eu queria que o volume fosse realmente exagerado, o olhar em si bem profundo, bem impactante. Mas o pano em si, toda a volta, eu não gostei da forma que ficou muito escuro. Aí o que eu fiz? Eu recortei essa imagem de forma triangular, recortei aqui o cabelo, recortei o rosto, recortei aqui e tirei e mantive isso. E todo o resto eu aumentei o brilho. E o que acontece quando você aumenta o brilho assim no Photoshop? Você consegue ver o que você não via na outra imagem. Olha só que interessante. Aqui os detalhezinhos iam se perder, esses efeitinhos do pano ali e tal. E eu aumentando o brilho, acaba que eu enxergo mais coisas. Até no cabelo ali, você repara que aqui está bem contrastado. Foi onde eu recortei e deixei bem forte, bem impactante o olhar. Tratei a imagem aqui, deixei bem contrastada. E aqui eu aumentei o brilho da imagem. Acaba ficando mais opaca assim no papel, mas tu consegue ver bem direitinho, apareceu novos detalhes. Olha só, o fio do cabelo acabou aparecendo, o que nessa imagem não aparecia. Então eu consegui ver melhor alguns detalhes que acabaram se perdendo, né? Então essa é a primeira dica. Dá bastante contraste para ver os volumes, porém quando tu vê que você perdeu detalhes em algumas partes, recorta essa parte no Photoshop e coloca bastante brilho. Pode exagerar no brilho que vai aparecer os detalhes e os efeitos tudo de novo. Então essa era a imagem original. Imagina se eu tivesse pego essa imagem e já trabalhado direto nela, né? Quando eu botei em preto e branco, meu cérebro já assimilou bastante coisa. Nossa, já melhorou bastante a forma de ver ali onde eu ia trabalhar melhor e tal, né? Meu cérebro já imaginou como eu executaria esse trabalho. Mas acabou que quando eu dei muito contraste, acabou ficando muito escuro, alguns pontos eu acabei não gostando. Então eu peguei e nos pontos que estavam muito escuro, eu botei bastante brilho. E acabei chegando nesse resultado aqui, aparecendo bastante os detalhes, né? Então essa é a primeira dica para vocês no tratamento da imagem em si, beleza? Então depois do meu decalque aplicado e do meu tratamento da imagem feito, eu vou começar o meu projeto aí, né? Vamos seguir juntos aí por um pouco mais de 1 hora. Esse projeto ele vai descer depois para a perna toda, mas eu quis fazer só essa parte de cima com vocês para não cansar vocês aqui também, né? E ficar um tempão aqui, sendo que eu acredito que eu consigo passar bastante informação, bastante conteúdo em menos tempo. E a gente sabe que a gente é brasileiro, né, cara? A gente não é muito paciente. Mas então tá, tô começando aí meu trabalho com uma 3RL
ok? Uma 3RL10, não uma 312, porque eu queria um traço um pouco mais fininho, certo? Estou usando ainda o pigmento diluído mais nessa parte de baixo aí, porque eu quero que ela vá esfumaçando aí para essa parte de baixo. Depois vocês vão ver que eu vou aplicar um sombreado ali e ela vai sumindo nessa parte de baixo para encaixar o outro projeto que vai ali depois. Só mais uma coisa, antes da gente seguir aí, se liga como eu organizo meus batoques, tá? Tem pessoal que gosta de 10% de diluente, não sei quantos, não sei o que, de preto, depois 20% de diluente, depois não sei, e monta uma fila de batoqueira. Eu curto simplificar o máximo possível, ainda mais aconselho quem está começando a mexer com isso, simplificar o máximo possível. Por quê? Eu simplifico aqui nos batoques e agora, conforme vocês forem olhando o workshop, vocês vão ver que nas voltagens da fonte e quantidades de agulha para fora já conseguimos diferentes tonalidades de preto. Então aqui o que eu faço é muito simples. É difícil segurar a câmera e fazer isso ao mesmo tempo, mas eu já mexi bem aqui, não esquece de mexer bem aqui, né? Eu coloco preto puro, pezinho ali é de puro no primeiro, no segundo um médio, então eu coloco até a metade do batoque, um médio, e ali o MP, eu não soube outra sigla que fosse ficar simples de você entender, é muito pouco preto, então eu coloco só, errei ali, sério, acreditem, é muito difícil segurar a câmera e fazer isso, vocês não precisam fazer essa lambança toda, e eu coloco só um pinguinho de preto, então eu faço preto puro, médio, preto puro, médio e muito pouco preto, só que sem essa lambança. E aí depois vocês mexem também muito diluente. Eu atualmente estou usando Electric Ink, mas qualquer outro diluente que vocês forem usar, procure usar da mesma marca, também é legal eles agem juntos, né? Vou tentar abrir aqui, aí aqui, encho até em cima do batoque de diluente, aqui também. E aqui eu tenho mais 3 batoques que eu uso de descarte. Então aqui o que eu faço? Conforme eu vou tatuando, eu preciso limpar a agulha. Por exemplo, eu estou fazendo com preto puro e preciso passar para um médio ou para um muito pouco. Aí eu descarto aqui, limpo um pouquinho a agulha antes de passar na água. Limpo bem aqui e depois passo na água. Só que eu limpo bem aqui. E aí aqui, consequentemente, eu vou fazer um ainda mais sutil, que eu posso utilizar depois. Mas não gosto muito de usar, então eu uso mais mesmo esses daqui. E uso a fonte para aumentar a voltagem, aumentar a minha potência de máquina e diminuir conforme eu quero um sombreado mais sutil ou mais forte. E ainda a agulha. Se eu boto mais agulha para fora, eu vou conseguir preencher mais a região. Se eu boto menos. Tem mais essa série de questões aí. Beleza? Nessa parte não tem muito mistério. Acredito que vocês já sabem traçar, né? Foi isso que eu fiquei fazendo durante um bom tempo. De forma muito paciente, eu fiquei dando uma leve traçada com pigmento diluído, com uma agulha 310, nesses arabescos, nesses ornamentos, para dar o efeitinho do pano ali, né? Estou usando uma máquina rotativa, um Electra Pop, em voltagem 7.5. Sei que vocês vão me perguntar aí nos comentários, né? Que voltagem tá usando, não sei o que, tal. Eu começo normalmente os projetos em 7.5 e aí depois vou conhecendo a pele conforme eu vou tatuando e aí eu aumento a voltagem ou diminuo conforme eu acho necessidade ali, né? Às vezes a pele é um pouco mais dura, às vezes é um pouco mais acessível e aí eu vou alterando a voltagem. Vocês veem que aí eu não tô fazendo o traço bem definido. Você vê que eu tô dando uma rabiscadinha assim de leve. Eu tô fazendo o formato do traço, mas eu tô dando uma leve rabiscadinha com o pigmento diluído. Porque eu quero que aí embaixo ela fique com um leve efeito de desfoque, né? É uma dica bem legal aí, se você quer dar desfoque para os projetos, não coloque traços definidos, né? O ideal é que o traço não fique bem nítido. E aí por isso que eu fui fazendo dessa forma assim, mais rabiscadinha e ainda com pigmento diluído. Se eu fizesse o traço pretão bem definido ali seria uma área focada no caso. Eu vou deixar isso mais pro olhar ali e o começo do pano, da parte de baixo e a parte de cima. Ó, se liga nessa dica. Quando a gente pega um trabalho maior,
A tendência é que a gente comece muito focado, porque a gente quer fazer aquilo muito bem, mas dá ali 1 hora e meia de trabalho e a gente começa a cansar, né? Porque a gente está tão focado, o cérebro começa a cansar e a gente quer ver esse projeto andar, a gente quer ver isso acontecer de uma vez. E a tendência é que a gente comece a acelerar esse processo. E aí que a gente peca, né? Grandes tatuadores que têm o sombreado suave e tal, como por exemplo Douglas Prudente, um deles, eles são muito pacientes no que eles estão fazendo. Eles sabem que isso é um processo longo e já tem já tem todo um preparativo psicológico também para isso. E às vezes a gente não está acostumado com um trabalho tão grande, chega uma hora que a gente começa a querer acelerar esse processo e querer ver o projeto andar, o projeto tomar forma. E aí a gente começa a fazer tudo mais rápido e acaba machucando mais a pele, acaba não fazendo tudo tão bem. Como diz o grande ditado, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então tudo que a gente acelera, a gente acaba deixando a desejar em alguns pontos. Aí não tem muito mistério, gente. Eu fui fazendo esse efeito aí de risquinhos, rabiscando assim, não fazendo traço tão definido, com pigmento diluído nessa parte de baixo, porque depois eu vou aplicar o efeito de sombra aí por cima e quero que o projeto fique parecendo que ele está se dissolvendo para mim aplicar o outro trabalho focado logo embaixo, né? E fazer esse fechamento de perna. Compartilho com vocês que estou muito feliz de a gente estar aqui junto. É legal que você está aqui buscando uma evolução, buscando uma melhora e ao mesmo tempo estou feliz por estar conseguindo ceder um certificado para vocês, né? Vai ser o primeiro certificado da Escola para Tatuadores e o primeiro certificado aqui na escola que eu estou assinando, né? Então é um grande avanço para o canal e faço questão depois que você vê esse curso, você imprimir esse workshop e quando você pôr na parede, você postar uma fotinho lá no Instagram e me marcar, @MarceloGolem, e eu faço questão de recompartilhar nos meus stories e a gente ir trocando uma ideia através do Insta lá, caso você tenha alguma dúvida também. Certo, gente? Estamos juntos, estamos na mesma caminhada em busca de uma evolução e de uma melhora. Todo mundo. Ó, aí é o seguinte, você já viu que essa parte é bastante monótona, bastante chata, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, pode comentar aí que eu vou respondendo vocês. Mas é isso, não tem mistério, tá? Eu vou acelerar um pouquinho esse processo. Ah, agora sim esse projeto vai andar, hein? Sigo fazendo esse mesmo efeito. Pigmento diluído, minha agulhinha, minha famigerada agulhinha de 310. Eu gosto muito de usar essa agulha 310 que eu consigo dar bastante detalhes com ela. Se eu usasse uma 5 aí já não ia ficar o mesmo efeito para a forma que eu tatuo, né? Ó, como eu falei das agulhas 310 e tal, tem muita gente que não sabe. Normalmente no Brasil nem tem especificado, normalmente é em cartuchos que vem especificado se é 310, se é 312 ou se é, né, enfim. Normalmente as agulhas vêm com configuração de fábrica 312, né? Então se você quer uma 310, a Black Cat da Electric Ink não vem especificado que ela é 310, mas ela é 310 porque ela foi desenvolvida para projetos em realismo, então ela é mais sutil um pouco, uma agulha mais suave, ou cartuchos, todos os cartuchos vêm especificados ali. E se você quer ainda mais suave, tem os 8, né? É 8, 10 e 12 ali, os mais usados. Então os 8 são bem legal também para quem quer buscar trabalhos em fine line e tudo mais. O 10 já é muito legal, eu uso o 10 para fazer projetos em fine line. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu faço bastante fine line também, gosto, acho bonito esse estilo quando fica bem feito. E eu uso a 10 sem problemas nenhum, mas tem as 8 também. Então, se você gosta do estilo de fine line, é uma boa pedida tu dar uma estudada sobre isso. Cartuchos ou agulhinhas em si. Agulha assim de haste com biqueira, eu não tenho conhecimento de qual que seja, que é 8, tá? A Black Cat eu sei que é 10, mas outras eu não estou ligado na informação. Eu sei que a Cheyenne tem e tal, mas também é bem dificinho de achar as 8, é bem chatinho. Mas a 10 já tá de bom tamanho, cara. Com a 10 a gente consegue fazer umas coisas bem legal.
Aí nesse trecho do trabalho eu já estou querendo dar um pouco mais de foco, então eu estou usando o preto mais puro, ainda levemente diluído, né, porque eu dou uma molhadinha no diluente ali, mas eu uso o preto puro do batoque. Então nessa partezinha de baixo eu já quero deixar um pouco mais focado, um pouco mais nítido, diferente da parte de baixo que eu estava lá. Então eu já vou fazendo o risquinho em alguns pontos e outros eu vou realmente traçando para fazer ficar mais nítido e mais focado o meu trabalho. Se você não é inscrito, não deixa de te inscrever aqui no canal, né, cara? Te inscreve, ativa o sininho, que eu sempre estou trazendo dicas, sempre coisas novas que eu venho aprendendo, eu tento trazer aqui para vocês, pra gente tentar uma evolução, tentar melhorar como um todo na nossa profissão, né? Te inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui para te tornar um tatuador ainda melhor. Não deixa claro também de dar o like aí, não vai te esquecer de sair daqui sem dar o like. Se não der o like, depois não tem como baixar o certificado. Brincadeira, óbvio que tem, mas se tu der o like, fico muito agradecido e me motiva cada vez mais a trazer novos vídeos aqui. E, obviamente, qualquer dúvida que tu tiver durante o processo aí, vai comentando, que eu vou tentando, conforme eu vou conseguindo respondendo o pessoal aí, pra gente esclarecer as dúvidas do povo aí, tá? Nos olhinhos, aí eu tô usando um preto bem puro. Por quê? Porque eu quero que fique muito nítido essa parte. A parte do olhar é o que vai impactar esse trabalho. O resto não passa de composição. Então aí, como é uma parte que eu quero que fique muito focada, muito bonitinha, eu vou botar, mesmo que com agulha fininha, um preto purinho, para ficar bem focadinho esse olho, bem nítido. Eu uso bastante agulha para fora, que eu consigo ver melhor onde está sendo pigmentado e tal. Eu não gosto de usar pouca agulhinha, porque eu acredito, não sei, pelo menos com a minha máquina, a forma que eu tatuo, quando eu deixo pouca agulhinha, tipo 1,5 mm para fora, eu tenho que encostar a biqueira na pele e acaba que suja muito, cara. Eu já acho que a tatuagem suja demais, mesmo tatuando desse jeito, mas com a agulha pouca para fora parece que suja muito mais. Eu realmente não gosto. Vaselina, né, cara, o tempo todo. A vaselina é amiga do tatuador, ela tá sempre junto ali com a gente. Pode ver que antes eu dou uma traçadinha, às vezes eu passo o dedo, é que eu tô com um pouquinho de vaselina ali, ou se eu não passo, eu já passei antes de começar o traço ali, eu senti que ela ainda tá umidificada. Tem uma coisa que eu pequei neste trabalho, que fica de dica para vocês não cometerem o mesmo erro. Tu percebe que eu tava tão focado ali em querer, nossa, o olho, se eu erro o olho, eu errei tudo, né, cara? O olho é a... Se tu erra o olho na tatuagem, pode esquecer todo o resto. Se fizer um realismo incrível, se ficar vesgo, se ficar tortinho ali, um olho mais para baixo que o outro e tal, cagou tudo, cara. Esquece. Então eu tava muito focado, prestando muita atenção, mas aí eu comecei a pecar nessa questão do papel. Eu comecei a amassar o papel, tava focado em outra área e esqueci do básico. Olha, meu papel ele tá todo amassado e seco. Eu acabo irritando a pele fazendo isso, né? O ideal não é nem borrifar na pele em si, que a absorção da água ali do sabão vai ser maior e a causa de vermelhidão vai aumentar. O ideal é sempre borrifar no papel em vez da pele e manter o papel sempre umidificado, que assim vai ser mais fácil de você limpar também e ao mesmo tempo evitar de limpar demais, né? Porque aí tu vai estar botando bastante água, bastante sabão, bastante químico para dentro dos porinhos da pele e vai começar a causar irritações e vermelhidões ali e tal, ainda mais quando é projetos maiores, assim, né? Eu tento tentar limpar com a própria vaselina mesmo, ou vou passando o dedo, ou tento passar pouco o papel, mas aí eu pequei nesse ponto. O papel amassado acaba machucando um pouquinho a pele ali e tal, e as chances de vermelhidão são maiores, né? Então tome cuidado com isso. Use o papel dobradinho e sempre um pouquinho umidificado com sabão, tá? Você vê que pouca coisa tu passa ali, já sai os excessos de pigmento. Não tem por que usar um monte de água e sabão toda hora, borrifar em cima da tatuagem e tal, até porque o decalque em um trabalho como esse
é bastante delicado, né? Então imagina se eu vou esfregando ali e acabo perdendo um olho. Aí é complicado, né, cara? Fazer uma moça aí com a bandana com os olhos do Cerveró. Não seria muito legal. Aí eu fui fazendo meus tracinhos. Tu percebe que o traço, ele fica, parece que até que tá diluído. Mas não, é preto puro. Mas ele parece estar diluído assim, porque eu tô usando... eu tô cravando pouco a agulha na pele. Eu não gosto de carcar um monte de agulha. Eu faço meio que uma marcação mesmo. Eu passo o pigmento de forma superficial, primeiramente. E aí depois eu volto e defino melhor os traços ali. O que é legal de fazer uma marcação superficial assim é que a gente já passa a primeira vez abrindo os poros da pele. E depois a absorção do pigmento vai ser mais fácil, né? Você sabe que eu já vi grandes tatuadores, eu não faço isso, nem nunca fiz, mas você pode testar se você quiser. Os caras primeiro passam a agulha seca sobre a pele, quando é um trabalho full color, por exemplo, um trabalho premiado, eu vi o cara fazer. Ele passou a agulha, cara, ninguém me contou, eu vi isso de perto. O cara passou a agulha seca, sem tinta na pele primeiro, só a agulha seca mesmo, passou vaselina e tacou a agulha, aí saiu um pouquinho de sangue, e aí depois ele aplicou o pigmento. E eu questionei o cara sobre isso, inclusive ele tá me devendo uma visita aqui no canal já faz um tempo para os podcasts, né? E ele me falou que faz isso para abrir os poros da pele, né? Faz muito sentido, porque o trabalho dele é full color e fica realmente os pigmentos muito vivos, muito bonitos. E ele usa uma marca nacional, a gente sabe que tem o Tuzinho aí que não gosta das marcas nacionais e tudo mais, mas ele é um cara que usa pigmento nacional e fica realmente muito intenso, muito bonito os trabalhos dele. E ele aplica, não sempre, obviamente, né, para não machucar demais a pele, mas em alguns pontos que ele quer valorizar a intensidade, ele abre os pontos. Depois que eu vi que ele faz isso e tá tudo bem, eu comecei a fazer isso em alguns meus detalhes também, né? Quando nos olhos ali passei de forma superficial o pigmento, e aí depois eu venho fortificando as partes que eu quero, né? E nunca tive problema nenhum referente a isso. Cuida também sempre para onde você vai limpar, né? Você viu que eu limpei o olhar ali, limpei para baixo ali, que é onde já está mais ou menos marcado, para não borrar o decalque, né? Esse tipo de trabalho, qualquer tipo de trabalho, na verdade, que a gente faça, o decalque é muito importante. Então, se a gente perde o decalque, ferrou, né, velho? Para colar esse decalque, eu usei o It de Electric Ink, eu acho ele muito bom, mas ao mesmo tempo tem que cuidar para não usar em excesso, né? Deve colocar só um pinguinho ali, dar uma esfregada legal, tirar todos os excessos, porque onde tem excesso, ele borra. Então, tem que dar só uma umidificadinha, né? Só um brilhinho na pele mesmo assim, e aí já tá legal para aplicar. Sigo ali no outro lado, agora eu vou dar uma fortificada nos olhos, na pupilinha do olho pretinho ali, eu já deixo a marcação do brilho, né? Eu não pigmento, eu não contorno ainda com o preto puro aonde vai ser os brilhos, né? Só ali no pretinho ali eu deixei um espacinho bem de leve aonde vai ser a aplicação do branco, porque obviamente o branco não vai pigmentar em cima do preto. Sempre com a vaselina me acompanhando, para deslizar o pigmento sobre a pele e não machucar tanto. Polêmica. Já vi pessoas falar que não é legal usar vaselina durante o processo. Inclusive já vi o workshop de uma menina que só faz fine line e ela não usa vaselina, ela usa só a tinta direto na pele, porque ela acredita que a vaselina, por ter componentes químicos não tão legais, a pele absorve e acaba afetando o processo de cicatrização. A tatuagem tem muito essas filosofias, né? Cada um acredita numa coisa e tudo mais, outros trazem estudos, enfim. Eu gosto de usar a vaselina
Nunca tive problemas de cicatrização em si depois de, ai meu Deus, né, infeccionou, alguma coisa assim por conta da vaselina. Então, não acredito que a vaselina traga esse tipo de problema, mas eu gosto de usar a vaselina porque eu acredito que machuca um pouquinho menos por deslizar a agulha na pele e não bater tanto no seco. Ela ajuda na limpeza da pele. Eu prefiro usar um pouquinho de vaselina ali a cada vez que eu vou traçar, que o pigmento não espalha sobre a pele. E me ajuda a usar menos sabão durante o processo. Eu acho às vezes o sabão mais agressivo para a pele está exposta, a pele está aberta e ela vai absorvendo sabão e tudo que tem de químico ali, e eu gosto de fugir ao máximo disso, né? Mas nunca vi problemas com a vaselina em si, até porque a vaselina eu passo antes de... Nunca vi problemas desse tipo com a vaselina em si. Cada um acredita, enfim, no que quiser, né? Eu tô aqui em constante busca de uma evolução, de uma melhora. Se eu visse que estava afetando negativamente o meu trabalho, com certeza eu não usaria mais. Mas eu prefiro usar e fazer um trabalho de qualidade ali, onde eu consiga ver direitinho o que eu tô fazendo, do que fazer uma sujeirama ali em cima. E talvez porque ela fazia fine line e coisas mais pequenininhas assim, tipo escritas e tal, é legal porque não tem tanto detalhe, tanta informação ali em cima, né? Então ela consegue se achar legal no extenso e tudo mais. Mas para um projeto grande assim, fazer sem vaselina é bem complicado. Uma dica bem legal para quando são trabalhos maiores assim é a gente trocar a agulha. Depois mais adiante eu vou trocar a agulha, tá? Vou manter a mesma biqueira, mas eu vou trocar a agulha, porque a agulha vai perdendo o fio conforme a gente vai tatuando, né? Vai dar ali 40 minutos de trabalho, você vai ver que a pigmentação não vai estar fluindo da mesma forma que estava fluindo lá no início, né? Porque a agulha está começando a ficar cada vez mais cega, cada vez mais machucada, e o ideal é a gente trocar a agulha. Claro que dá para fazer um trabalho todo com a mesma agulha, ok, mas você vai ver que vai aumentar o vermelhidão da pele, vai aumentar o inchaço, porque tu vai ter que estar fazendo mais esforço para pigmentar legal. Às vezes tu vai fazer um traço mais longo, tu vai ver que em algum ponto vai ficar uma falhinha ali, não vai fluir bem, e muitas vezes é por conta da agulha que tu está passando esse trabalho todo, né? Então vai de você, se você quer economizar ou se você quer fazer bons trabalhos. Sempre aconselho a fazer essa troca de agulha pelo menos uma vez durante o processo do trabalho, né? Aí eu já estou indo com o preto mais puro na volta do olhar, porque eu quero que fique uma região mais focada. Sigo de forma bem paciente, fazendo meus ornamentos, meus efeitinhos do tecido do paninho. E aí, já é inscrito aí do canal? Espero que sim, hein, cara. Se tu não for, te inscreve logo, ativa o sininho. E no final, baixa o certificadinho, bota na parede, bonitinho, e me marca lá no Instagram. Vai ser um prazer para mim comentar lá e, enfim, compartilhar nos meus stories. Vai ser bem da hora. E aí, até aqui tá fluindo legal? Comenta aí se tu tiver alguma dúvida que eu vou respondendo, a gente vai trocando ideia, vai te esclarecendo as coisas aí. É extremamente normal, conforme você vai vendo, vai surgindo um monte de dúvida, né? Pode comentar todas elas aí que eu vou tirar um tempo para respondê-las. Você vê que até então eu não usei Magno, né? Eu tô fazendo toda uma espécie de marcação no projeto antes. Como os olhos são bem pequenos e tal, não tem por que eu usar Magnum ainda, né? Eu tô fazendo toda uma espécie de marcação ali, ela tem bastante detalhes simples no tecido, mas se fosse um trabalho maior ou que tivesse lugares mais amplos ali,
Existem duas formas de trabalhar nesse tipo de projeto, né? Que são você trabalhar de forma como se fosse uma impressora, que é o estilo que o Tampa faz, né? Ele vai indo, começa lá no pescoço dos rostos, por exemplo, e já vai deixando pronto, né? Ele vai indo e deixando pronto. Já o Morbeni, por exemplo, faz dessa maneira que eu estou fazendo. Ele vai fazendo umas espécies de marcações, né? E depois ele vem definindo onde ele quer dar os volumes, né? Eu uso toda a A3 ali para fazer as marcações e tal, porque eu acredito que isso que dá sustentabilidade para a tatuagem. É com ela que eu consigo dar focos, desfoques e... Enfim, se eu não usasse uma trezinha assim para deixar tão definido o olhar, tão definidos os pontos aos lados, por exemplo, eu ia ter que usar uma bucha ou usar uma configuração maior de RL ou até uma Magnum pequena e não ia ficar tão nítido assim. Ia acabar, imagina se eu fizesse o olho com uma Magnum, só dando contraste de tom. Não ia ficar uma coisa nítida, ia parecer que a moça tá toda... ia parecer que o olhar da moça tá em desfoque. Então, é um grande conselho, mesmo que seja realismo, você usar uma agulhinha bem fininha, mesmo que não vá aparecer nitidamente o traço depois ali, você usar o tracinho para dar sustentabilidade, dar foco, dar desfoque para os trabalhos que são nessa ideia de volumetria, sombras e puxando um pouco para realismo, né? E mesmo com a 3 eu já vou adiantando alguns pontos de sombra. Eu estou fazendo bem de leve, com um pigmento um pouco diluído, as sombrinhas do olhar ali. O legal de adiantando assim que vai te motivando, né? Tu já vai vendo como é que tá pegando a cara do trabalho, já vai vendo onde que dá para ir melhorando depois e tal. Não é aquela coisa que tu faz toda a marcação, fica aquela coisa horrorosa e aí só depois de muitas horas tu vai começar a ver o trabalho se desenvolver, né? Então aí eu já vou adiantando até para me motivar durante o processo e eu não me desmotivar e acabar querendo acelerar o processo como eu comentei com vocês lá no início. E finalizando o olhar assim faz bem para mim mesmo, porque eu vou vendo ele pronto e eu falo, opa, tá ficando legal esse olho, hein? E aí me dá vontade de continuar e seguir. Às vezes a gente fica tão imerso ali nos pequenos detalhes por horas, a gente para, toma uma água, volta e olha mais de longe e você fala assim, putz, tem muito chão pela frente, ainda não tá andando esse projeto. Aí tu senta e começa a querer fazer de uma vez acelerar o processo ali, fazer mais rápido e tal, e acaba fazendo cagadinha, né? Então tente não acelerar os processos. E você percebe que eu já vou fazendo uma espécie de marcação mesmo com a 3RL. Vou dando uma leve sombreadinha ali para marcar. Onde depois vai uma sombrinha ali com a Magnum. Ao mesmo tempo que a gente pode usar o traço para dar sustentabilidade para o projeto, a gente pode usar o traço para fazer marcação e não se perder no decalque, né? Às vezes onde é preto bem chapado e é uma área maior, não necessariamente eu vou preencher com a RL, mas eu já faço uma marcaçãozinha superficial assim, onde ali vai ser preto, para o meu cérebro começar a assimilar e a entender as coisas, a entender onde vai cada coisa, né? Isso vai ajudando a compreender o trabalho e a fazer até alterações no decorrer do trabalho, né? Às vezes a gente está tatuando e ali a gente coloca um efeitinho que não está no decalque, alguma coisa do gênero que a gente vai entendendo como vai ficando e vai adaptando. Pelo menos eu faço muito isso. E é por isso que, mesmo quando é realismo, se você pega um trabalho do Tampa e um trabalho do Catuaba, ou até mesmo do Tuzinho, e coloca eles lado a lado, o mesmo desenho, nenhum vai ser igual ao outro, né? Porque cada um tem um jeito de tatuar, uma forma de tatuar. Então agora eu vou para Magnum. Você percebe que eu vou deixar a voltagem em torno de 6 e pouco. Antes eu estava usando em 7.5, agora eu vou baixar a voltagem, porque eu quero uma sombra mais suave, uma sombra mais sutil ali. Pego o pigmento bem diluído
e vou abrindo os poros ali da pele. Essa Magnum eu vou abrindo e ao mesmo tempo já marcando ali onde vai ser a sombrinha, né? Bem sutil, bem suave. Essa Magnum é uma Round Magnum, né? Aquela famosa língua de gato, que ela é uma Magnum curvada. A Magnum curvada, ela tende a ser mais sutil e mais suave um pouco. A Magnum mais reta, ela acaba deixando um pouco mais marcado o sombreado. E para um old school ou uma marcação bem pesada, acaba sendo bem legal. Mas também vai de adaptação e tudo mais, né? Eu gosto bastante de usar curvada. E aconselho vocês também a usar sempre um tipo de configuração de agulha. Claro, agora que você está no início da tua carreira, testar bastante tipo de material, diferenças e tal, e ver o que mais você se adapta. Mas depois disso, depois que você entender, com essa agulha eu consegui atingir um resultado mais legal, começa a usar mais somente essa agulha, que depois de um certo tempo você vai ver. Depois que você se adaptar a esse material, você vai ver que vai render muito com ele, você vai conseguir fazer muitas coisas com esse material, porque você já vai conhecer o material que você está utilizando. Então eu procuro sempre usar as Magnum curvada e até mesmo usar configurações parecidas, porque a gente tem uma infinidade de configurações, né? Tem ali 25 Magnum, depois tem 15 Magnum, 18 Magnum, tipo a 15 a 18 Magnum são configurações muito próximas. Então eu procuro usar sempre 15 Magnum e 25 Magnum. Se eu ficar usando, por exemplo, 18 Magnum, 23 Magnum e depois 25, não sei o que, eu vou ficar pulando de configurações e aí você acha que a 23 é idêntica a 25, mas na real não é. Então, ou às vezes você usa curvada, depois usa a reta tradicional, e aí depois usa uma 23, depois uma 25, e aí acaba que você nunca vai conhecer tão bem o material que você está usando, né? Então eu aconselho sempre ir usando a mesma configuração, a mesma coisa depois que você fazer esse tour por diferenças de materiais e escolher o que mais vai te adaptar, né? Aquele trechinho que é mais pequenininho ali, não me senti tanta vontade de fazer com a 25. Acho que é muito pequena aquela região ali, não ia conseguir ser tão preciso a minha sombrinha. Então aí também uso a mesma voltagem baixinha, mas agora eu usei o preto puro, né? Porque eu quero que ele fique um pouquinho mais escuro naquela região acima do olhar, para dar uma profundidade, né? Mas também uso pouquíssima agulha para fora e vou só rastelando por cima bem de leve, de forma bem paciente. Mas até nas Magnum, além dessa configuração de ser curvada ou reta, enfim, tem uma série de outras configurações que até é válido um vídeo somente falando de agulhas, né? Mas tem ali diferença, se a agulha é long taper, é tradicional, né? Se você não sabe o que é isso, em breve eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, porque eu acabaria me alongando aqui falando as diferenças dessas agulhas. Mas a Magnum também tem aquela configuração da RL que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que tem, por exemplo, agulhas 0,8, 0,10 ou 0,12. Normalmente as RL que a gente usa é 0,12. As Magnum também, né? Essas Magnums que eu estou usando são 10, não são 12 tradicionais. Eu gosto da 10 porque ela acaba sendo mais fininha um pouco e, consequentemente, acaba sendo mais suave, mais sutil. Eu gosto da ideia de fazer trabalhos mais suaves e mais sutis e não aquela coisa pretona e pesada. No olhar, tu percebe que eu já fui deixando espaços vagos, que é onde vai a aplicação do branco depois, né? Porque, obviamente, o branco não pigmenta em cima do próprio preto. Mas, olha que interessante essa curiosidade. Esse trabalho, infelizmente, não tem cores, né? Mas o branco, quando a gente aplica o branco, fica aquele vermelhão, né? Sai sangue e tudo mais, e aí a gente pensa assim, putz, não pegou.
E aí tu vai e pigmenta de novo o branco, né? E aí tu vai coloca branco toda hora ali pra ter certeza de que vai ficar bom. Só que quando você aplica tanto branco assim em cima, você acaba que mais machuca a região, acaba criando mais uma camadinha superficial na epiderme e o branco acaba não ficando tão branco. Olha só que louco. Então se você pegar e ficar aplicando branco e machucar demais toda hora, botando branco, você vai machucar a região e não vai ficar tão branco. Então a ideia é que coloque uma vez só o branco e espere de 10 a 15 minutos a sair aquele sangramento e você vai ver que o branco vai estourar. Mas além disso, uma das coisas mais loucas que eu aprendi sobre o branco, inclusive num podcast com o Tuzinho aqui, ele que passou essa dica, foi o seguinte: o branco, ele obviamente não passa por cima do próprio preto, mas o branco passa por cima de cores que são derivadas do próprio branco. Por exemplo, o amarelo. Se você aplicar um branco primeiro e depois passar o amarelo por cima do branco, o branco que vai se sobressair. Essa foi uma dica muito valiosa do Tuzinho aí. E é bem louco, né? Se você pega uma flor, por exemplo, que tem um girassolzinho, que tem amarelo e nas pontinhas um pouco de branco, pode testar. Aplica primeiro o branco nas pontinhas e depois vem e passa o amarelo um pouco por cima, assim. Você vai ver que o branco vai sobressair depois de uns 15, 20 minutinhos. Ele falou isso, eu fiquei meio, ué, será mesmo? E aí eu testei e pude constatar, realmente funciona. Aí eu aumentei um pouquinho a voltagem e estou com preto puro, com a minha 25 Magnum, porque eu queria essa região bem preta. Então eu fui fazendo uma marcação zona ali já, que ali eu quero bem pretão, chapadão de preto. Então eu aumentei um pouquinho a voltagem para minha máquina ficar um pouco mais potente. Se eu ficar ali nos 6 volts como eu tava, não ia acabar, até pigmentaria, mas ia acabar machucando mais porque eu teria que passar a agulha mais vezes sobre o local. Então essa dica da fonte é bem interessante também, né? Vai sentindo o trabalho e vai alterando conforme necessário. Quer que seja mais preto, mais chapado, aumenta um pouquinho a voltagem para tua máquina ganhar mais potência. E se quer uma coisa mais suave, vai diminuindo, vai trabalhando junto da tua fonte. Não deixa ela sempre do mesmo jeito. Para traçar, eu costumo usar ela sempre ali em 7.5, quando é traço de 13 e 5 RL. Aí se eu vou para uma 9, que a máquina já exige um pouquinho mais de força, aí eu já aumento um pouquinho também, boto lá em 8, por exemplo. Mas eu costumo começar com 7.5. E mesmo assim, com uma 13 ou com uma 5 RL, por exemplo, eu começo em 7.5, mas as peles variam. Tem peles que são mais duras que outras peles, é bem louco isso. E aí quando tu sente que não tá funcionando legal em 7.5, aí aumenta um pouquinho, ou até diminui. Tem peles que são mais amanteigadas e tudo mais, tem que ir sentindo a pele, né? Como eu disse lá no início do curso também. Eu costumo começar sempre em 7.5, começo, traço, olho o que eu fiz, ficou legal, beleza, sigo em 7.5. Se eu vejo que não tá fluindo, eu faço as alterações necessárias, diminuo, aumento, enfim. Você vê que o olho aí já pegou uma forma bacana, né, cara? Já deu uma forminha bem legal. Agora eu vou trabalhar a volumetria do rosto ali. Vaselina sempre, né, cara? Vaselina é muito importante. Como eu disse lá no início do curso, também tem pessoas que já ouvi falar que não curte usar vaselina, o que eu realmente não entendo. Um trabalho grande assim sem vaselina é muito complicado. Não consigo nem me imaginar sem vaselina fazendo esse trabalho. Mas se você testou aí e acha que funciona, por favor, comenta aí que eu quero saber, cara. A vaselina, além de facilitar a aplicação da agulha sobre a pele, não machucar tanto o cliente, o que é excelente, porque aí o cara acaba não se mexendo tanto, né? Consegue trabalhar melhor ali, porque convenhamos, um cliente que começa a se mexer, começa a encher o saco, é fatal pro resultado sair uma bosta. O traço dá uma tremidinha em algum ponto que não era para tremer, alguma coisa do gênero, né? Então é bem complicado um cliente que se mexe. E aí a vaselina acaba ajudando um pouco nessa questão, né, cara? A agulha pigmenta, desliza melhor sobre a pele ali, acaba não machucando tanto. Aí eu diminuí novamente a voltagem, estou com o pigmento diluído e já estou fazendo a marcação do sombreamento ali para começar a dar volume no rosto, né?
Você vê que eu sempre limpo para baixo, né, onde já foi tatuado, para que não ocorra perda de decalque. Vou dar uma refletida com vocês aqui uma questão, que é o seguinte, vocês veem a gente tatuando assim, vê, né, gravado ali e tudo mais, mas vocês não estão ligados no perrengue que é para fazer uma gravação assim de uma tatuagem e tudo mais. Porque além de estar tatuando, tem que estar cuidando a posição que tá a tua mão. Essa posição com certeza não era a mais confortável para mim no momento, mas eu tinha que estar toda hora cuidando assim. Até em alguns momentos talvez vocês escutem ao fundo a minha esposa falando a mão, porque eu ficava tapando na câmera. Então, além dessa questão de ficar cuidando a mão, teve outra questão que foi o seguinte: eu não queria de maneira alguma fazer um workshop super longo, porque a gente está no YouTube, cara, tem uma série de questões assim em relação à retenção. Vocês sabiam que se eu colocasse um vídeo aqui de 5 horas, é muito raro alguém que olhe 5 horas do curso inteiro, no máximo ele ia ficar pulando ali as partes e tal. Se dessas 5 horas fossem consumidas 2 horas, essas 3 horas que seriam perdidas, o YouTube ia ferrar com o meu canal. Ele simplesmente ia entender que o conteúdo não é interessante o suficiente, porque as pessoas viram uma certa porcentagem que não foi mais de 50% do vídeo. Porque, convenhamos, é muito mais fácil uma pessoa ver um vídeo de 5 minutos do que 5 horas, né? Então 5 minutos ali a pessoa olha, sei lá, 60% e tá legal pro YouTube. Mas alguém olhar essa porcentagem tão baixa, ele ia ferrar com o canal. Ele, a partir desse momento ele não ia mais entregar os vídeos tão bem e tal. Então fazer esse curso aqui no YouTube de mais de 1 hora já está sendo uma ousadia bem grande, porque tenho certeza que nem todo mundo vai ver, vai ferrar um pouco a minha retenção, vai ser bem complicado. Então por isso eu não quis fazer um vídeo tão longo. Só que ao mesmo tempo esse tipo de trabalho, mesmo que ele fosse menor e eu não gravei toda o fechamento ali, ocorre isso de baterias de câmera, cartões de memória, cada tanto tempo cada 20 minutos, sei lá, tinha que ficar tirando o cartão de memória, descarregando ele pro computador, e aí coloca de novo, e aí minha esposa já não é tão ligada nessas coisas de câmeras, mas não entende muito, aí eu tinha que ficar tatuando, tinha que ficar cuidando da câmera, tinha que ficar fazendo essa descarga de memória, tinha uma série de fatores aí. Então, olhando o lado crítico desse trabalho, no final eu não gostaria de ter acelerado um pouquinho o processo, mas eu tive que fazer isso, por conta desse esquema de retenção. Já que eu tô no YouTube, não adianta, eu tenho que jogar conforme as regras, né? Mas é uma coisa que, como eu já fiz errado, eu sei como é que é, eu posso dizer para vocês, cuidem essa questão da paciência. Não façam isso de acelerar o trabalho e tudo mais. Eu precisei fazer isso para entregar um curso mais direto e mais rápido aqui para vocês. Mas, por favor, tomem um cuidado quanto a isso. Ouçam a voz de quem já fez isso e foge disso o máximo possível, né? Mas espero que vocês compreendam. É tudo isso para tentar trazer um pouco de informação aqui para vocês. Quando eu comecei, eu lembro que eu procurava no YouTube informações e tal, realmente não tinha. O que tinha era blogs e textos gigantescos e texto é mais complicado tu passar esse tipo de informação técnica. Enfim, espero estar ajudando e contribuindo para a tua evolução de alguma forma.
E sabe como é que você pode retribuir isso? Comentando e traçando like aí. Exatamente. Depois que você baixar o certificado, colocar ele bonitinho na parede, tira uma fotinho e me marca lá no Instagram, @MarceloGolem. Eu vou recompartilhar nos meus stories com o maior prazer, vou comentar lá e tudo mais. E o Instagram, convenhamos, é muito legal. A gente pode ficar mais próximo através dos stories e tudo mais. Vocês podem mandar dúvidas por lá. Confesso que é bem difícil responder todo mundo, porque vocês vão em massa lá, né, velho? Mas, na medida do possível, eu vou tirar um tempinho respondendo vocês. Aí novamente na marcação do olhar eu vou deixando o vazadinho do branco depois, né? Porque eu quero que o meu branco fique bem branco, eu não quero aqueles brancos xoxo. Porque esse trabalho, o olhar é impactante. Eu fiz o olhar bem com cuidado, bem devagarinho, bem bonitinho, porque se eu errasse o olhar aí, ferrou, velho. O olhar é o que impacta esse trabalho. Se eu fizesse a menina vesga com os olhos do Cerveró, pronto. Mas fui com todo cuidado ali no olho, bonitinho. Fiz a marcação estrutural. Deixei o meu vazadinho para aplicação do branco. Aí depois eu vou vir com o branco. Para aplicar o branco, eu uso uma agulha só pro branco. Eu não curto limpar a agulha preta, limpar a agulha com preto na água ali e depois passar no branco e passar ali. Vai ter, microscopicamente falando, pigmento de preto ali na agulha. Vai acabar dando uma leve, mesmo que no olhar assim não dê pra ver, mas vai dar uma leve acinzentada no pigmento e o branco não vai ficar aquele branco estouradão assim, super legal. Então eu destaco uma agulha nova somente para aplicação do branco, para deixar aquele brancão assim, ó, estouradão, coisa mais linda do mundo. Então fica essa dica para vocês, quando vocês quiserem um brancão assim, ó, estouradão, bonitão, pega uma agulhinha nova só para aplicar o branco.
Aí depois da marcaçãozinha do olhar, onde eu fui novamente para a marcaçãozinha ali dos arabescos, dos ornamentos do pano, eu troquei a minha agulha. Obviamente mantive a mesma biqueira, né? Porque é preto, tudo preto. Mas eu troquei a agulha, eu peguei uma nova 310. Porque ali eu já estava sentindo que eu estava começando a entrar naquele esquema de perder o fio. Estava começando a machucar um pouquinho mais, senti que a pele estava inchando um pouco mais. Aí eu troquei a agulhinha, né? Então acho legal vocês fazerem esse processo aí de trocar a agulha também. Para quem busca uma melhora de qualidade no trabalho, é uma coisa que com certeza vai ajudar bastante. É fato, as agulhas, conforme vai passando o tempo, tu vai utilizando elas vão perdendo fio. Conforme elas vão perdendo o poder de corte, vai perdendo o poder de pigmentação, vai machucando mais a região, e é uma grande função. E você trocando, você consegue manter a qualidade do seu traço, ou do seu sombreamento, enfim, que você estiver fazendo. Enfim, vamos para os cabelinhos. Lá no início eu diminuí o brilho dos cabelos e eu vi que apareceu alguns fios ali, que foi bem legal, porque se eu não tivesse feito aquilo, o cabelo seria chapado de preto. E eu não acho que ficaria tão legal, eu acho que assim ficou da hora mesmo. Estou junto com vocês olhando o workshop e passando as dicas de forma narrativa, que eu acredito que assim eu vou lembrando melhor de cada detalhe e tal, do que se eu estivesse falando no momento, enquanto eu estava bem focado em realizar o trabalho em si. E às vezes dá um pouco de sono. Estamos caminhando para 1 hora de trabalho. Imagina se fosse 5 horas. Não sei se eu conseguiria. Provavelmente eu dormiria ali em 2 horas. E aí vocês teriam que se virar. Mas enfim, tô dando minha textura no cabelinho aí. Achei que com a textura assim, a marcação do fio ficou bem mais legal, dá a sensação de estar bem mais trabalhado do que se fosse tudo chapado de preto, né? Mas eu olhando assim novamente, chega a me dar um nervoso quando eu vejo esse papel, cara. Cuidem essa questão do papel, porque isso realmente muda o resultado final de um trabalho. O papel amassado irrita a região. Vai começar a sangrar mais, vai começar a inchar. Ainda bem que essa pele em específico, isso não foi um problema, mas em muitas peles isso é. Você começa a usar o papel amassadão ali, começa a irritar ali, depois de um certo tempo já tá aquela sangueira, a pessoa já tá de cara contigo, porque tá machucando, né? Tira o dedo da frente. Mesmo depois com a marcação estrutural toda feita, você percebe que eu continuo limpando para baixo, porque para baixo é a favor dos poros. Cuide nunca para tanto limpar contra os poros, o sentido dos poros, ou passar a gilete quando você vai depilar, né, contra o sentido dos poros, porque você vai causar irritação na pele novamente. A pele, microscopicamente falando, é uma espécie de escaminhas. Tá? E aí quando você levanta essas escaminhas, você causa irritação. Passando a mão assim não é tanto um problema, mas quando você pressiona mais a fundo um pouquinho, com força, ou muitas vezes no mesmo local, vai dar uma irritadinha ali. E o que é essa irritadinha? Vermelhidões. Então pode ver, quando pega uma pessoa muito branca e começa a passar demais o dedo contra o sentido dos poros, dali um pouquinho ela vai estar num vermelhidão louco. E mesmo pessoas mais morenas, acontece o mesmo processo. Só o vermelhidão às vezes demora um pouquinho mais para acontecer, mas a irritação ocorre.
E a Gillette, quando se passa ao contrário, você vai remover pelos no sentido contrário. E sabe o que pode acontecer? Você vai remover pelos do sentido contrário e isso vai fazer com que possa vir a ocorrer pequenas inflamações dos pelinhos. Porque a gente nunca arranca os pelos na raiz, né? Quando a gente passa a Gillette, a gente não arranca os pelos na raiz de fato. A gente não vai lá na hipoderme lá e tira os pelinhos. Os pelinhos a gente só corta eles, né? Como se a gente cortasse grama. E aí quando você passa no sentido contrário ali, pode ocorrer pequenas inflamações de pelinhos. Mas o problema é que esse pelinho pode vir a inflamar numa região que tu tatuou. E a inflamação, se não cuidada ali de forma correta, pode se estender, né? E aí você vai ter machucado a pele, os poros vão estar todos abertos. E esse pequeno pelinho, essa pequena coisinha de Gillette que você depilou errado, pode vir a virar um problemão em toda a região tatuada. Aí a pessoa acha, é tatuagem, usou as agulhas, sei lá, suja em mim, não sei o que, pode dar todo um problema de infecção aí, por simplesmente uma depilada errada. Então cuida isso, depila sempre a favor e passa sempre o papel no mesmo sentido dos poros. Aí no momento que eu comecei a minha marcação no tecido do pano, eu troquei as minhas agulhas. Eu comecei um pouquinho na parte de baixo, vi que machucou um pouco ali, e aí eu troquei. Já vi que a minha agulha já estava ficando zoada. Ainda mais onde são trabalhos que tu queira uma certa suavidade, assim, trocar a agulha é essencial. Porque se você começa a machucar demais, você não vai atingir esse resultado de ficar suave, assim. Vai machucar demais, vai ficar tudo marcado e tudo mais. Como eu queria mais sutil, diminui minha voltagem novamente para próximo de 6, pouca agulhinha para fora e pigmento um pouco diluído. Sei que tá. Aí troquei minha agulha e minha biqueira, porque não adianta também eu trocar a agulha e manter a biqueira suja de preto, né, velho? Vai acabar ficando um cinzinho ali também. Apliquei meu branquinho.
Então aí eu vou aplicando meu branquinho devagar, não preciso passar um horror de vezes em cima do mesmo lugar. Ali umas 2 vezes já tá legal. Aí ela vai dar uma sangrada. Eu passo um pouco de vaselina em cima de onde já foi a tendência a sangrar, ou onde machucou, enfim, porque a vaselina dá uma selada boa ali. Vai dar uma sangradinha igual, mas ela ajuda a diminuir essa questão do sangramento. Então, essa é uma dica bem legal também. Tatuou uma região, machucou aquela região, vai ir para outra, passa bastante vaselina ali e vida que segue. Vai lá fazer o que tu vai fazer, deixa dar uma sangradinha, mas passar a vaselina ajuda nessa questão de isolar o sangramento. Confesso para vocês que eu não sei a parte técnica do porquê a vaselina faz isso, mas pode testar que é muito real isso. Tatuou ali, machucou aquela região, passa bastante vaselina ali e vai para outro lugar. Se tu não tivesse passado vaselina ali, o inchaço e o sangramento ia ser bem maior. Então pode testar, que isso vai ajudar vocês bastante em trabalhos maiores, assim. Machucou a região, passa vaselina, vida que segue. Tem pessoas que sangram mais que outras por conta do sangue, né? Tem pessoas que têm o sangue um pouco mais fino que outras e tudo mais. Então dê uma cuidado em relação a isso. Essa pessoa em específico acabou não sangrando tanto. Usei a vaselina ali e tudo mais, fez tudo certinho. Mas mesmo assim, às vezes ocorre de pessoas sangrarem bastante. Se tivesse sangrado, deixa quieto, cara. Deixa sangrar. Não fica toda hora passando papel. Ai, meu Deus, tá sangrando, meu Deus. Aplicou o branco, velho. O natural é que sangre. Então deixa sangrar. Deixa quieto ali, vai trabalhar em outra questão, não te assusta. E aí depois de uns 10 minutinhos tu volta e limpa ali bonitinho, tu vai ver que vai parar um pouco o sangramento. Mas não te tocando que é assim mesmo. As pessoas sangram, acredite. Então eu terminei de aplicar o meu branco, passei vaselina ali para isolar aquela região, diminuir o impacto do inchaço e um pouco de sangramento. Esperei dar uma respirada, 10 a 15 minutos e fiz a fotografia. Vou mostrar para vocês como ficou. Assim ficou o nosso resultado final. Espero de verdade que esse curso tenha te agregado e tenha te ajudado de alguma forma. No primeiro link na descrição está o certificado para você baixar assinado por mim. Imprime ele, coloca bonitinho na parede, me marca lá no meu Instagram, @marcelogolem. Vai ser um prazer para mim compartilhar. E agora eu vou dar uma leve criticada nesse trabalho, porque isso é uma coisa que você deve cuidar sempre para manter nos teus trabalhos também. Sempre após finalizar eles, critica, cara. Pega, senta no sofá, cara, isso ficou ruim, isso não ficou tão bom. Critica, que isso vai te ajudar a da próxima vez cuidar esses pontos e consequentemente melhorar. Então vamos lá, basicamente como um todo, eu gostei do resultado desse trabalho. Achei que ficou um resultado satisfatório, achei que ficou legal. A forma que o decalque foi aplicado na região de cima da perna ficou bom. Depois, obviamente, vai vir todo um resto de composição na parte final para ela não ficar tão perdida e tão solta, né? Mas, de modo geral, gostei. Mas, como sempre, há o que ser melhorado, né? Na minha opinião, uma das coisas que eu mais gostaria de ter feito diferente nesse trabalho foi o seguinte: como eu estava gravando, a minha esposa estava falando, já deu tanto tempo, já está dando tantas horas, eu peguei e comecei a dar uma acelerada no processo. Mesmo eu sabendo que isso não está certo, mesmo eu sabendo que isso afeta um pouco a entrega final do trabalho. Então sim, mesmo sabendo tudo isso, eu cometi esse erro de acelerar um pouquinho o processo para finalizar de uma vez por conta do tempo, que já estava ficando um pouco demais para as normas aqui do YouTube. E acabou que o sombreado era para ser mais suave um pouco, ele acabou ficando muito marcado em algumas regiões, como aqui nessa parte do rosto ou aqui no canto do cabelo, né? Acho que ficou marcado demais e acabei não gostando dessa questão no trabalho. Eu acelerei o processo, então, em vez de fazer bem devagar, bem de boas,
pêndulo, pá, aquela mesma coisa que vocês já sabem, eu acabei fazendo um pouco mais rápido e acabou ficando dessa forma. Tá? Então isso é um dos pontos que eu não gostei. Outro ponto que eu acabei não gostando foi esse fiozinho de cabelo na parte de cima. Eu apliquei um branco ali, na minha opinião, desnecessário. Não precisava ter esse branco. Podia ter ficado só o fio do cabelo ali mesmo e já tava show. Então, em resumo, acho que eu forcei um pouco demais nos brancos nesse trabalho. Não precisava ter feito isso, tá bom? Esse é um pouco do lado crítico desse trabalho que eu acabei não gostando. Mas, de modo geral, espero de verdade que esse curso tenha te ajudado de alguma forma. Imprime o certificado aí, bota na parede. Tamo junto, pessoal. Estamos todos na mesma barca aqui, querendo buscar uma evolução, querendo buscar uma melhora. Tá todo mundo querendo evoluir, querendo melhorar. E tamo junto, certo? Não deixe de dar aquele traçado no like aqui embaixo, comentar caso tenha alguma dúvida. Vou tentar responder todos vocês na medida do possível. Tchau!